falar sobre a qualidade e os programas de saúde e segurança do trabalho. Então, primeiro a gente vai dar uma leve reforçada sobre os programas de SST e depois a gente entra aí sobre a qualidade. Então, vocês que estão chegando ao final do curso aí de técnico de segurança, ou até mesmo aí você que está começando agora e quer saber um pouco sobre isso, ou está na área e não lembra, não viu isso no curso ainda, é um bom momento para você se ligar nessa matéria que é muito importante. Primeira coisa é entender que as empresas elas estão cada vez mais ligadas com a importância e saúde do seu trabalhador e sua segurança. Não porque ela valoriza a vida humana, tá? Não é isso. É principalmente porque a gente tem códigos penais e leis aí que cada vez judiam mais das empresas. Então não é que a empresa seja boazinha, pelo contrário, as leis que estão se tornando cada vez mais rígidas. A gente tem aí uma série de normativas, tem a Constituição, tem muita coisa aí hoje que se a empresa não fizer de acordo, ela sofre bastante com isso. E é claro que tem empresas também que visam, claro, a saúde e segurança desse colaborador. E aí elas vão ser 2 ou 3 vezes mais assíduas, né, mais rígidas quanto a isso. E o seu primeiro trabalho aí, ele vai ser muito relevante com isso. Por quê? Não é sempre que você vai pegar uma empresa bem estruturada. Não é sempre que essa empresa ela está ciente da importância do seu trabalho. Não é sempre que ela está ligada e antenada com esses assuntos relacionados à segurança do trabalho. E ter esses programas dentro da empresa, desenvolver eles é muito importante. E isso remete também à qualidade não só do trabalho, a qualidade do serviço realizado, como a qualidade de imagem da empresa também dos seus produtos. Para entender melhor isso, dentro das normas brasileiras aí, isso está previsto, tá? Então tem a NBR lá 18.801 de 2010, que alguns requisitos mínimos devem ser incluídos nesses programas de prevenção. Então não é simplesmente ir lá e criar. Existem algumas etapas, né, alguns conteúdos que vão te auxiliar a criar isso. Existem alguns fatores também que você tem que fazer. Dentro disso, já fica óbvio que você tem que analisar os fatores, né, dos riscos que tem lá sobre a atividade, você tem que fazer a avaliação periódica, você tem que definir as responsabilidades ali e os níveis de engajamento que está tendo. Então é tudo muito simples. Às vezes a teoria ela se parece um pouco complicada, mas basicamente se instalou um novo setor hoje na empresa, ou ele já está em vigor. Temos colaboradores que estão reclamando do calor excessivo, já começaram a passar mal. Você percebe que devido ao modo que o galpão, o local foi construído, à tarde o sol está batendo e está, criando praticamente uma estufa lá dentro. Isso tudo é muito importante, você chegar com autonomia e fazer todo esse levantamento e, é claro, ver o que está acontecendo. Se os níveis aí, né, que a gente já subentende, que tem uma classificação básica, se eles estão excedendo esse padrão. Então, são fatores de riscos aí que vão atrapalhar todo esse material que você tem, todo esse trabalho, né, a desenvoltura que vai ter desse trabalhador. Então, você precisa entender que isso tem que ser analisado. A respeito disso, não é simplesmente você ir lá fazer o estudo do local e mandar adiante. Você precisa ter a gestão, você precisa ter o controle. Uma boa planilha para você implementar aí, guarda bem o nome, é a 5W2H. Através dessa planilha, você consegue saber o objetivo, né, todo o gerenciamento que você está fazendo, e aí você coloca valores e prazos, e também você define a responsabilidade, tudo dentro dessa planilha. Quem que vai comprar ou quem que vai liderar esse novo projeto, se é que tem que comprar alguma coisa ou se é questão de EPI, se é questão de paralisar as atividades que estão acontecendo ali. E também tem o tempo, olha, isso tem que acontecer em 14 dias, em 30 dias, em 20 dias. Quem que vai dizer isso? É você, junto com todo o material que você possui aí e suas qualificações. Então não é uma pessoa leiga que vai chegar lá e vai fazer isso, são pessoas que estão capacitadas e habilitadas para isso, visando sempre esse material que já tenha definido. Então, como que você sabe se está numa temperatura, se está a níveis aceitáveis ou não? Você vai pegar uma tabela, você vai pegar um material que tem a respeito disso e vai aplicar. Por que eu não cito nenhum específico? Porque não se sabe exatamente aonde você vai aplicar isso. Se eu estou no setor de produção, pode ser que os maquinários aí sejam o meu problema.
Pode ser que a desenvoltura e o que eu estou trabalhando, né, o manipulável ali, que seja o meu problema. Então, cada modelo de produção que eu estou inserido, né, cada modelo e ramo de organização que eu estou, vai demandar um conhecimento específico meu. Se eu estou na farmacêutica, eu vou ter que entender sobre os processos farmacêuticos, sobre as boas práticas lá de fabricação. E isso vai se levando para outros setores. No automobilístico, eu tenho, no setor sucro, açucareiro, eu tenho outro. Na questão de manutenção, eu tenho outro. Então, você nunca vai ser um profissional completo, porque você sempre vai ter vários locais para aprender um novo. Então, não é que você não é um profissional completo, deixa eu deixar isso mais claro. É que você sempre tem algo novo para aprender. Você nunca vai saber chegar num ponto e falar assim, não, eu sei tudo. Não, você não sabe. Você tem uma boa capacitação e experiência em um setor. Você vai perceber isso melhor quando você começar a trabalhar. Se você pega e analisa até mesmo a sua carreira hoje, você vai perceber que você tem um conhecimento aí baseado nas experiências de trabalho que você teve. Talvez você trabalhou sempre numa empresa aí, na parte operacional. Então você tem muito conhecimento operacional, mas talvez no gerenciamento, na parte de vendas, no marketing e até mesmo no contábil você não tem, porque você não chegou a trabalhar lá. Mas caso você vá para esse lugar, você já vai ter o conhecimento do operacional e agora do contábil, do administrativo e assim por diante. Então você vai juntando essas peças para você chegar e ser o profissional mais capacitado de todos. Por que isso? Vem aqui, né, pegando o material de vocês, conforme Tavares, foi um dos estudiosos aí, um dos nossos autores aí que eu estou utilizando de material, ele dita para a gente falando que tem 6 elementos básicos que a gente deve considerar. Então é a direção, responsabilidade, técnicas de segurança, inspeção de segurança, sistema de registro de acidentes e investigação de acidente. Só para ficar claro, se você tem uma boa CIPA, se você tem uma boa equipe de segurança voltada para o trabalho aí, né, o próprio técnico, a CIPA, os brigadistas, os líderes e a gestão de toda a empresa, isso daqui roda muito bem. Você vai ver que nas reuniões da CIPA sempre vai ter esse ciclo aí, não dessa forma explícita, mas ele sempre vai estar acontecendo. Essa investigação de acidente ela é fundamental. Essa questão do sistema de registro de acidentes também é fundamental. Inspeção de segurança é fundamental. E essas técnicas e responsabilidades e a questão da direção, você já tem que fazer aí com os seus treinamentos. É com o DDS, é com as palestras, é com a conscientização, é com a CIPativa. Essa inspeção de segurança é aquela coisa de você chegar, que eu já falei para vocês, chega 15 minutos antes da equipe, vê se está todo mundo entrando para dentro da empresa, para dentro do seu setor, com os EPIs tudo certinho. Se não, você para, seja aquele cara camarada, vai lá e dá aquela aula para ele sobre por que ele tem que entrar. Por que você vai sendo incisivo desse jeito? Porque a pessoa ela vai criando o hábito, depois que ela cria o hábito, ela começa a compreender. Não é simplesmente chegar e mandar, é como se fosse uma criança, é realmente educar essa pessoa. Não é que esse colaborador que ele chega aqui, ele sabe tudo que você teve o conhecimento. Não, às vezes ele nunca teve a oportunidade de sentar numa sala de aula e entender que, olha, isso aqui é para sua saúde, isso aqui é para sua segurança, porque daqui 10 anos você pode adquirir isso, daqui 15 anos. Não é porque você não está vendo o problema agora que ele não vai acontecer no futuro. Tem coisas aí, né, que a gente chama de doença ocupacional e tem coisas que a gente chama de acidente. Então, você tem que deixar isso bem claro para que ele possa, né, estar ciente do que ele está fazendo. Olha, você está pondo a sua vida em risco, você está pondo a sua saúde em risco. Não é agora, mas é essas migalhinhas aí, essas coisinhas que você vai fazendo ao longo do tempo, vira uma bola de neve e você vai ter um problema maior. E é claro que isso tudo entra dentro do modelo que a gente já falou. Qualidade é padronização. Qualidade é você ter um sentido de medição. Então, se eu não tenho nada para me poder olhar e conferir, como eu sei que está acima do esperado ou abaixo do esperado? Como você sabe que um refrigerante está gelado? Você vai olhar para ele. Primeira coisa, você vai ver que a aparência dele vai estar diferente. E segundo, quando você experimentar, você vai saber se ele também está gelado, muito gelado ou se ele está quente. E é claro que isso tudo ainda tem a questão de você olhar o freezer, você olhar a temperatura, relatórios. Então, toda organização, para ficar mais claro, tem que guardar documentos. O treinamento de DDS que você faz, a entrega dos EPIs, a troca de EPI, a questão de acidente, tudo isso tem que ser documentado e assinado.
você não deve deixar nada de boca, você não deve deixar nada simplesmente do modo comum. Ah, não, já expliquei para ele. Não, faz a pessoa assinar, faz a pessoa confirmar por escrito que ela entendeu o que você está fazendo. Se reserve. Por quê? Isso é meio que, de uma certa forma, obrigação sua também. Então, tem os documentos em implementação, aqueles que estão acontecendo agora. É um novo treinamento, é o DDS. E o, de certa forma, que é o arquivo morto. O DDS aconteceu em 2019. A gente está em 2021. Então, tem 2 anos que esse DDS aconteceu. Ele serve para alguma coisa? Serve. A maioria dos documentos aí, já alertando vocês, vão ser guardados aí por mais de 20 anos dentro de uma empresa. Então ela vai tomar todo esse cuidado para ter certeza que um colaborador não venha daqui 15, 20 anos falar que ele tem ou desenvolveu uma doença porque ele ficou 5 anos cortando alguma coisa naquela função ali. E isso acontece. Você acha que não, mas acontece demais. As pessoas só percebem esses problemas de doenças ocupacionais com o tempo. Se isso não está afetando ele agora, e você sabe que vai afetar ele lá na frente, e você alertou, você deu todo o treinamento, e mesmo assim ele ignorou tudo isso, mas ele assinou os papéis, a empresa, de certa forma, ela fez a parte dela, você fez a sua parte. Agora, se ele alega lá que ninguém nunca treinou ele, ninguém nunca falou nada, ele não usava EPI, um monte de coisa, e aí você está no meio, são problemas aí judiciais. Não vou nem entrar nesse caso, mas isso tudo afeta a qualidade, questão de vida da pessoa, a saúde e a segurança como um todo. Então é importante a gente ter esse pensamento, né, desbloquear essa visão nossa para esses pontos. Sem contar que existem documentos aí que a gente precisa ter. Então a questão de ordem de serviço já está lá na NR1, o PCM-SO que a gente já cansou de falar, o PPRA, a ALT da CAT aí, que é muito importante, o PGR-SS e dentre outros, como eu disse. Existem alguns básicos, tanto a questão aí da CIPA, a questão dos EPIs, a questão do PPRA, do PCM-SO, tudo isso são conhecimentos básicos que praticamente toda empresa vai ter. Mas existem alguns que são específicos aí, dependendo do trabalho que você faz. Foi o que eu disse, se é uma prestadora de manutenção, ela vai ter ali, né, algumas NRs que são específicas dela. Trabalha com álcool, trabalha com produto inflamável, trabalha com produto tóxico, trabalha com questão de frio, ergonômico, radiação. Então, cada um vai ter um conhecimento específico que vai demandar de você e você vai ter que se especializar. Não precisa ficar preocupado assim, nossa, mas eu não sei nada disso. É claro que na hora que você entrar nessa empresa, ela deve, né, te fornecer isso, ou você vai fazer um curso por fora tentando almejar justamente essa vaga. E para ficar mais claro, se você não entendeu, aonde a qualidade entra nisso tudo? Ninguém quer trabalhar numa empresa ruim. Ninguém quer entrar numa empresa onde não tem um plano de saúde mais. Todo mundo sabe que a nossa vida é passageira e ela é rápida. E é claro que custo com saúde é caríssimo. Quem aí, principalmente nós, né, que somos trabalhadores, que estamos aí nessa classe que tenta lutar para vencer na vida, sabe o quão caro é uma consulta particular, uma cirurgia. Então, se você precisar fazer uma cirurgia amanhã e você não tem um plano, você não tem nada para te amparar, eu garanto que a maioria aí vai estar em situações extremamente difíceis. E aonde entra tudo isso? Se for uma doença, se for um acidente, se for qualquer coisa em volta ao emprego, isso se torna um transtorno maior ainda. Pensa comigo aqui, você sai para trabalhar, que é o seu sustento para você poder dar uma condição aí à sua família, a você, ou poder comprar suas coisas, pagar suas dívidas, né, sobreviver, e aí você adquire alguma doença lá, você acontece um acidente, qualquer coisa que seja, isso aí vai mudar toda a sua vida. A qualidade não só da sua vida, como das pessoas ao seu redor vai ser afetada. Então tudo isso é muito importante. E é claro que a empresa ela tem que coletar dados a respeito disso, a respeito das doenças, a respeito dos acidentes, não só o que acontece dentro da empresa, mas ao redor também. A gente sabe que aqui na nossa região a gente está tendo problemas aí com a dengue. Lá fora, talvez você vá trabalhar aí fora, né, no exterior, vai ter os problemas e doenças a respeito de lá, talvez o frio, talvez um sol muito extremo e forte. Então, cada setor, cada local também tem a questão da rotina, a questão do cotidiano e como que isso impacta negativamente
no trabalho. Às vezes tem um trânsito, né, para se chegar até esse serviço que é bem complicado. Às vezes a empresa não fica dentro da cidade, ela fica fora. Então tem a questão do deslocamento, tem a questão aí, talvez ela ser numa zona rural e a pessoa ter que ficar lá 2, 3 dias para depois voltar para a cidade. Tudo isso aí vai ser análise de casos e o que você está fazendo. E aí, dentro dessas dimensões, a gente vai ter, né, o estudo sobre como que é a evolução disso que está acontecendo. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter a qualidade das informações. Desde o início, se age muito no achismo, e isso é errado. Então, você, como técnico, primeira coisa que a gente fala, qualidade ela é baseada em padronização e também em dados. Tanto que a gente fala muito da estatística, fala muito de análise por tempo, análise com parâmetros. Então não é simplesmente eu falar, nossa, ano passado teve 10 acidentes, esse ano teve 20. Aí você fala, então esse ano foi pior. Depende. Ano passado a empresa tinha 50 colaboradores. Esse ano a gente tem 500. Então a escala mudou, a proporção mudou. É claro que você queria que ainda fosse 10, mas com uma grande quantidade de funcionários, talvez com essa expansão, a coisa aí vai se tornando diferente. Então tudo é questão de análise, tudo é questão de qualidade das informações que você tem. E a segunda é a questão da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Então você vai precisar sempre estar ligado aí nas leis, você vai sempre precisar estar ligado nas normativas, sempre consultando a CLT, olhando também a questão das leis municipais, não são somente as estaduais aí que te regem, e as leis aí como um todo. Às vezes tem um município aí, cada município ele tem a sua peculiaridade, né? Lembrando que todos os estados são laicos, né? Eles são livres de certa forma para ter as suas leis, assim. Não vou entrar muito nessa questão judicial, mas é só para ficar claro que você vai ter esses problemas, né? Ou até mesmo essa ajuda. Dentro disso, a gente tem também, de outra forma, uma comparação de estruturação de uma rede, como se fosse dizer mais afinco. Então, tem alguns pontos que eu deixo ressaltados sobre esse sistema de informação. Então, é padronizar os conceitos e critérios, né? Não pode ter duas medidas diferentes. Você tem que levar isso à qualidade. Então, mas eu vou julgar esses dois fulanos aqui de forma diferente, porque um é conhecido meu e o outro não é. É justamente você cortar isso. A padronização dos conceitos e critérios é muito importante. Se fulano é julgado com média 6, ciclano tem que ser julgado com média 6 também. Então, jamais mudar os critérios. Compatibilidade, né, dos sistemas e base de dados. Então, você tem que utilizar os dados, principalmente do Ministério do Trabalho, da Previdência, do Meio Ambiente e Saúde que você possui e adequar eles à sua região. Então, você está lá do nada combatendo sobre a dengue, mas a dengue está em alta em Goiás e você está trabalhando em Santa Catarina. Não faz sentido. Se você está em Santa Catarina, de certa forma, você tem que combater primeiro o que está no seu nicho e depois em escala. Até por isso que a gente olha bastante isso de forma, né, por dados. Então, primeiro eu olho o núcleo, depois eu vou expandindo as camadas. O que me afeta hoje na minha cidade, no meu estado, depois no meu país. Então, vai por camadas aí para você compatibilizar isso. Até mesmo dentro da empresa, né? Primeiro o que está nesse setor, depois na empresa como um todo e assim por diante. Os instrumentos de coletas também. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como eu disse, você vai utilizar aparelhos, você também vai precisar dar treinamentos. Então, tudo isso influencia. Se nenhum o sistema está todo balanceado e no outro ele está com problemas, a medição vai ser errada. Então, você já tem aí duas unidades de medida diferentes. E aí entra na questão aqui um pouco do auxílio externo, né? Que a gente tem a questão dos nexos, né? Que tem que ter um pouco de lógica. Essas doenças estão realmente relacionadas ao trabalho ou não estão? Então, quando você faz a análise do PPRA lá, ele te diz isso bastante. E como eu disse, vai depender do local que você também está situado. Existem doenças que estão relacionadas à atividade e as outras que estão relacionadas ao implementar, né, ao que está ao redor da empresa, né, que são comumente daquele ambiente, daquele local, daquela cidade, daquele estado e assim por diante.
E, é claro, nunca deixar de alimentar esse sistema. Aconteceu um acidente? Informa. Aconteceu uma doença ocupacional, você viu que realmente todos os dados batem, tem que ser informado também. Então, não pode ter esse problema de omissão de dados. Isso é um erro muito grave e, é claro, que é um crime também. Então, só para deixar claro sobre essa questão de sistematização, essa é a primeira parte. Depois a gente vai falar sobre a questão de gravidade, que existe uma escala onde a gente vai desde a fadiga, que a gente sabe que trabalhar e tudo mais, a gente vai levando estresse, fadiga, posteriormente vai desenvolvendo doenças e assim a gente sabe que chega até um ponto de morte. E isso tem um custo. A gente sabe que tem afastamento, esse afastamento 15 dias, hoje é pela empresa, a partir daí tem a questão da pessoa ficar pelo sistema nosso aí de saúde, né, dependendo do nosso governo. Então, tudo isso vai gerar um problema lá na frente. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão do absenteísmo. Tudo isso reflete na qualidade também do sistema nosso de saúde, da empresa e assim por diante.